Encontrar um corretor de imóveis, uma corretora que te atenda com excelência, tanto para você que está vendendo ou comprando hoje no Brasil, eu entendo que é uma tarefa que haja paciência. A sua dor, às vezes, também é a minha dor como corretor de imóvel há mais de 10 anos aqui em São José dos Campos. Você, vendedor, estou falando para você que está vendendo, você precisa ser criterioso quando você vai selecionar uma imobiliária para poder trabalhar a venda do seu imóvel. Faça o corretor ir até o seu imóvel presencialmente. Ele precisa conhecer em detalhes a sua casa, o seu apartamento, a sua chácara. Ele precisa não só preencher uma ficha ou tirar boas fotos. Isso é o mínimo, mas no final ele precisa sentar com você, com a sua família, para falar sobre estratégia de venda. Se um corretor for na sua casa, no seu apartamento e só preencher uma ficha, tirar meia dúzia de fotos e no final perguntar para você qual o valor que você quer vender o seu imóvel, não é assim, já descarta essa pessoa. Antes de ser corretor, quando eu fui vender um imóvel, eu queria ser recebido por um corretor e uma corretora que no final avaliasse o meu imóvel e não perguntasse para mim qual é o preço dele. Porque é claro que o preço do proprietário é sempre, na maioria das vezes, muito acima do que o imóvel vale. 10% acima, 15% acima, não é culpa do proprietário, é um valor sentimental que ele tem no imóvel e ele não é corretor, ele não sabe de fato quanto o imóvel dele vale, ele apenas estima e a estimativa do proprietário para com o imóvel dele é sempre acima do que vale. Então o corretor, no final da visita, você que está vendendo o seu imóvel, perceba nele se no final ele vai sentar com você e de fato falar de preço de mercado, o quanto de fato vende aí na sua região, o quanto de fato vende aí no seu prédio. Assim, você vendedor identifica aquele corretor que é profissional e aqueles que são amadores. Existem excepcionais médicos no Brasil. A maioria é profissional, a minoria é amador. Advogado é a mesma coisa. A maioria é profissional, a minoria é amador. Engenheiro, nossa, grande parte profissional, a minoria é amador. Corretor de imóveis é o contrário no Brasil. A maioria, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, são amadores. Uma parcela pequena é profissional, que de fato tem a hombridade, o respeito de primeiro ir até você. Jamais eu aceitaria fotos de um proprietário mandado para mim pelo WhatsApp. Jamais! O proprietário que manda foto para mim hoje e quer que eu anuncie o imóvel dele aqui na Imperal Imóveis, eu oriento a ele que não é assim. A história não é assim. Não é esse o jeito de fazer. Igual aqueles corretores que sentam na cadeira, na imobiliária, 8 horas da manhã, 9, saem 5 horas da tarde e fala para mim que captou 15 imóveis através de um programa de aplicativo de mensagem ou um site que os proprietários anunciam imóveis no particular e os corretores ficam tentando captar esses imóveis sentados na cadeira, sem ter relacionamento com o proprietário. Isso não é corretor. Aqui é inadmissível alguém que faça isso, não abre nem a porta. Então você, proprietário, vendedor de imóvel, identifique quem é bom e quem é péssimo. Quase que na corretagem não tem um meio termo. Ou o corretor ou a corretora é muito bom, ou eles são péssimos. Eles não entendem que para vender o seu imóvel precisa de relacionamento. Eu preciso falar de preço com o proprietário. Mas Josimar, peraí, o imóvel é meu. O preço não sou eu que dito? Não, jamais. É uma combinação de assessoria imobiliária com preço de mercado e o preço estimado do proprietário. Lógico que eu respeito o seu preço, proprietário. E eu não sou arrogante e prepotente de achar que o preço é só comigo e não contigo. É uma conversa. É uma relação de corretor e proprietário. Eu entendo que eu estou te respeitando a hora que eu, Josimar, entro dentro da sua chácara, da sua fazenda, da sua sala comercial e conheça você primeiro, para depois o seu imóvel. A gente vai sentar junto. Eu vou tomar um café na sua casa para falar de preço com você. Eu não vou no final da visita perguntar qual que é o preço que você quer. É uma conversa a 2, a 3, a 4. Eu quero conhecer não só você, toda a sua família, seu cachorro, seu gato, seu papagaio. Eu quero conhecer a família. Eu quero entender por que vocês estão vendendo o seu imóvel. Eu quero entender da onde você achou
que o seu imóvel hoje vale R$1 milhão. Eu quero explicar para você, vendedor, que a comissão imobiliária é você que paga. Dando o exemplo de um imóvel de R$1 milhão, para facilitar a conta e a gente ser bem sucinto aqui, R$1 milhão, vamos imaginar que você foi certeiro, o seu apartamento vale de fato R$1 milhão. A comissão geralmente é 6%, de 6 a 8%. Vamos falar de 6. Eu vou vender o seu apartamento que vale R$1 milhão por 970 mil. É uma boa venda. Menos a comissão, vai 910 na sua mão. Você tem um imóvel de R$1 milhão que vai na sua mão 910 mil. Ok, você entendeu a regra de jogo. Mas eu preciso explicar isso para você. Eu não posso chegar na sua casa, o seu imóvel vale R$1 milhão e você fala para mim, Josimar, eu entendo que o meu imóvel vale R$1 milhão. Eu quero que você venda para mim por 1,60 milhão. Porque eu já pesquisei aqui na internet, a comissão imobiliária é 6%, né? Então se o meu imóvel vale R$1 milhão, vende para mim por 1,60 milhão. Anuncia por 1,1 milhão, vende por 1,60 milhão e me dá 1 milhão. Totalmente errado. 90% dos proprietários cometem esse erro no Brasil. A comissão imobiliária não é em cima do valor que vale o seu imóvel, é embaixo, é menos 6%. Você, vendedor, contrata o corretor, é você que paga a comissão. E você tem que entender isso. Um imóvel de R$1 milhão, vendo por 970 e vai 910 na sua mão. Essa é a regra do jogo. É por isso que você não está vendendo, porque aí não foi na sua casa ainda, não foi no seu apartamento um corretor, uma corretora que explique para você isso. Não só para você, mas para você, para o seu esposo, para os seus filhos. Esse relacionamento de corretor e vendedor é de suma importância. Lógico que eu estou falando aqui para 80%, 90% dos vendedores do Brasil. Tem aquela faixa de 5%, 10% que vende pelo preço que quer. Eu não estou falando para exceção, eu estou falando para a maioria. A maioria dos vendedores no Brasil de imóveis não vendem, demoram 6 meses, 1 ano para vender, porque não tem corretor, corretora para poder explicar isso, essa matemática. Lógico que boas fotos ajudam. Tem que ser tirado por uma câmera, por uma lente profissional. Lógico que um bom vídeo ajuda. Lógico que uma boa edição ajuda. Os anúncios pagos ajudam. As publicações de Instagram, de Facebook, tudo isso ajuda. Só que isso é só 30% do bolo. Os outros 70%, que é o mais importante, é o relacionamento que você vendedor, tem que ter com o corretor aqui, Josimar. Tem que ter com a Patrícia corretora, tem que ter com a Elizabeth, tem que ter com o Antônio, tem que ter com a imobiliária aí da sua cidade. E se você cometeu esse erro, vendedor, de encaminhar fotos do WhatsApp para corretores de toda a cidade, e o pior, a maioria deles aceitou a foto e nem sequer foi no seu imóvel para poder conversar com você, deleta todos eles. Começa do zero. Você vai perceber o erro que você cometeu induzido por corretores que são amadores aí na sua cidade. O profissional não deixaria você cometer esse erro de você mesmo tirar as fotos, de você mesmo entender que o seu apartamento é o preço que você acha que é e na maioria das vezes não é. Eu espero ter ajudado você nesse vídeo a explicar que a corretagem é relacionamento, relacionamento é olho no olho, é tomar um café com você na sua casa. O corretor de imóvel, quando faz isso, ele respeita a sua família, ele respeita o seu imóvel e ele tem a grande possibilidade de fazer a venda para você em 30 dias, em 50 dias, em 90 dias. É assim que o mercado imobiliário funciona. E você que é corretor de imóvel que está me escutando agora e não está fazendo isso, não está respeitando o seu cliente, respeite a partir de agora. Faça dessa profissão a profissão que vai mudar a sua vida. Não entenda a corretagem como um bico, como um plano B. O bom corretor de imóvel no Brasil ganha mais do que médico, ganha mais do que engenheiro. É uma profissão maravilhosa, muda de vida. Mas você, corretor, tem que respeitar o seu cliente, tanto ele comprador quanto ele vendedor. Me siga, compartilha, um abraço.